Após a aprovação em uma votação simbólica na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher segue agora para o Senado. Marília Ribeiro, aqui de volta, como que vai funcionar esta medida, Marília? Oi, Tiago. Assim como você disse, nos próximos dias o texto que foi aprovado lá no plenário da Câmara dos Deputados deve chegar aqui no Senado Federal. Esse texto, ele propõe a criação com um cadastro com os nomes daquelas pessoas que foram condenadas por violência doméstica. Lembrando que essas condenações já devem ter sido transitadas em julgado. O texto propõe que o cadastro deve conter os condenados por crimes como, por exemplo, feminicídio, estupro e estupro de vulnerável. Os dados cadastrados devem incluir o nome completo dessa pessoa, a sua identificação, RG e CPF. Além disso, tem que ter afiliação, identificação biométrica e fotografia de frente. Impressão digital e endereço residencial também tem que conter. Tiago, caberá ao governo federal gerir esse cadastro. Ele vai ter que compartilhar essas informações com os estados, Distrito Federal e com os municípios. Além disso, deve haver uma atualização periódica e o nome da pessoa tem que estar disponível até o término do cumprimento da sua pena ou pelo prazo de 3 anos, se a pena for inferior a esse período. Então, nos próximos dias, a gente deve ter a análise desse texto aqui no Senado Federal. Tiago. Pois é, Marília Ribeiro, estaremos acompanhando toda essa tramitação e debate. Até mais tarde para você. Bom, Dora Kramer, eu queria te perguntar, nós temos essa medida que a Marília acaba de falar e mais cedo a gente já deu o destaque aqui que numa votação muito rápida, numa análise rápida, foi aprovada a urgência desse projeto. A discussão polêmica em relação ao aborto, como é que você se posiciona em relação a isso, Dora? Olha, quanto ao mérito, as reações negativas falam por si. Evidentemente, é um retrocesso inquestionável. Eu queria falar da forma, do método, não é? E que inclui também aquela medida que restringe as delações premiadas. As duas foram encaminhadas do mesmo jeito. A questão do aborto, que equipara o aborto ao homicídio, inclusive em casos de estupro, ela foi aprovada em 23 segundos. A restrição da delação premiada, que restringe a delação premiada até para assassinos e traficantes, foi aprovado em menos de 10 minutos. E isso não quer dizer que esses assuntos não possam ser encaminhados no Congresso. Eles podem, mas não dessa maneira, com votações relâmpago, sem debate, com voto simbólico, quer dizer que os parlamentares não se identificam, e principalmente o intuito, de dar uma resposta ao STF, né? Porque essa medida não vai adiante pela reação que a gente está vendo. E a outra cria uma proteção preventiva para os próprios parlamentares. Então, o encaminhamento, eu acho que nessa a gente sempre comenta confusões do Executivo, mas ontem, foi um dia de confusão, para não dizer lambança, do Legislativo, principalmente da Câmara.